A preocupação de proteger o consumidor vem de longe. Remonta à Idade Antiga. É assim que, embora sem essa designação, o Código de Hammurabi continha disposições que visavam a proteção do consumidor. Questões relacionadas com o preço, qualidade e quantidade dos produtos foram contempladas. De igual modo, o Código Massu, que vigorou na Mesopotâmia, Egito Antigo e Índia do século XIII a.C., conferia proteção ao consumidor no quadro do seu esforço de regular as trocas comerciais, estabelecendo duras sanções para os casos de alteração de alimentos. No direito romano clássico, o vendedor era considerado responsável pelos defeitos da mercadoria, a não ser que provasse que não eram do seu conhecimento. Já no período justiniano, o vendedor passou a ser considerado responsável independentemente de ter ou não conhecimento do vício do produto vendido. Impendia então sobre o vendedor a obrigação de ressarcir o consumidor, devolvendo a quantia em dobro. Na Europa medieval, sobretudo na Espanha e na França, a falsificação dos produtos alimentares era punida com castigos corporais. No final do século XIX, o movimento consumidor, já com esta denominação, ganhou um grande impulso nos Estados Unidos em razão do florescimento do sistema capitalista. Era o início da Revolução Industrial que inaugurou a produção em massa, que modificou de maneira radical as relações de consumo, fragilizando de maneira acentuada o consumidor. Do mesmo passo que surgiu a preocupação de travar ou minorar a exploração do trabalho das mulheres e crianças. Para o efeito, começou-se uma atuação direta face ao mercado de consumo, através do boicote a certos produtos, como exigência do reconhecimento dos direitos como trabalhadores e seres humanos. Mas só em 1891 é que o movimento de defesa do consumidor passou a ter existência efetiva, com a criação da New York Consumers League, por Josephine Lowell. A partir de então, o movimento espalhou-se por todo o mundo durante o século XX. Dentre as várias iniciativas levadas a cabo no decurso do século XX, importa destacar as seguintes. Em 1906, os Estados Unidos adotaram a Lei de Alimentos e Medicamentos e a regulamentação para a inspeção da carne. Em 1927, foi criada a Food and Drugs Administration, cuja atuação tem impacto a nível mundial. A década de 60 foi, em termos de defesa e proteção dos consumidores,
muito fluorescente. Logo em 1960 foi criada a IOCO, International Organization of Consumers, atualmente Consumers International, instituída por 5 países: Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Áustria e Reino Unido. Trata-se de uma organização independente, sem fins lucrativos, que tem por missão reunir e organizar as atividades das organizações de consumidores em cerca de 50 países. Em 15 de março de 1962, o presidente americano John Kennedy, numa mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, conhecida como Declaração dos Direitos Essenciais do Consumidor, mencionava os direitos básicos do consumidor: direito de segurança, de informação, de escolha e de ser ouvido. Por isso, o Dia Mundial do Consumidor passou a ser comemorado nessa data. Na década de 70, a Europa começou a preocupar-se seriamente com o problema através do Conselho da Europa e da Comunidade Europeia. Um grande salto qualitativo foi dado com a aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Resolução 39/248, de 9 de abril de 1985, sobre a proteção do consumidor, consagrando o princípio da vulnerabilidade deste no plano internacional. A intenção da organização internacional era estabelecer uma carta específica contendo diretrizes para a proteção do consumidor destinadas a todos os países. Nesta resolução, as Nações Unidas reconhecem a vulnerabilidade dos consumidores na medida em que enfrentam desequilíbrios em termos económicos e educacionais que afetam o poder de negociação entre o fornecedor e o consumidor. Nas relações jurídicas emergentes da contratação entre os dois aludidos intervenientes, o consumidor é sempre a parte mais fraca. O mesmo documento indica também as vias para alcançar os objetivos preconizados, principalmente nos domínios da saúde, segurança, interesses económicos, informação adequada, educação, bem como a fiscalização das ações das empresas por parte dos poderes públicos. A proteção do consumidor merece atenção especial em vários tratados da União Europeia. Em quase todas as organizações de integração económica, a proteção do consumidor foi objeto de preocupação ou de regulamentação. E muitos países legislaram sobre a matéria. Entramos, assim, na era da consolidação e da expansão do direito do consumidor.